Boa tarde, gente. Muito bem-vindas, bem-vindos. Mais uma reunião de estudos do LIER, nosso Laboratório de História e Estudo das Religiões da UFAL. A discussão de hoje é um texto clássico, importantíssimo da historiografia inglesa, que é o texto do Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça, Ideias Radicais durante a Revolução Inglesa de 1640. Numa edição que nós temos, que foi compartilhada, que é a edição da Companhia das Letras de 1987, com prefácio do Renato Janine Ribeiro. Então é uma discussão muito boa, tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante. E aí eu passo a palavra então para quem vai puxar primeiro os temas da discussão, professor César Leandro, e aí a gente faz depois a nossa rodada de comentários, reflexões, perguntas. Então, César, fique à vontade, pode começar. Então, boa tarde, pessoal. Então, assim, a proposta inicial para essa discussão de hoje seria a apresentação, a introdução e o capítulo 2, né? Assim, de certa forma, é aquela proposta assim que dá só para você ter o gostinho, né? Porque quando começa a esquentar o caldo, como dizem, aí deixa para a próxima reunião. Então, eu acho que de início assim foi tem que falar primeiramente, né, sobre Christopher Hill, né? A escolha do tema, pelo menos assim, quando a gente estava discutindo, eu, o Wellington e o Jadson, né, assim, para trazer o Christopher Hill, para gente se alinha ao que a gente está tentando, né, fazer esse semestre, é trazer trabalhos que, mesmo que não sejam, né, que a temática não seja história da religião propriamente dita, né, trabalhe com o objeto da religião tópico, nesse objeto da religião, e para a gente ver exatamente assim, essas questões mais teórico-metodológicas, né? Como é que o estudo da religião, mesmo que não seja o foco do autor, se apresenta ao longo do texto, da escrita, né? Da produção historiográfica. Então, Christopher Hill ele, primeiramente, né, primeiramente ele trouxe o texto do Janine, né, eu acho que o texto do Janine, esse prefácio, né, do Janine, essa apresentação, foi bem essencial porque ele traz tanto a questão da contextualização do período onde está inserida a obra, certo? Ele fala sobre o que foi, de certa forma, o contexto histórico, né, o contexto histórico, político, social da Revolução Inglesa, né, e começa a trazer os principais tópicos, se por assim dizer, os principais caminhos aos quais o Christopher Hill ele vai discorrer ao longo da obra, né. Primeiramente, assim, eu acho que algo que me chamou bem a atenção nesse prefácio é quando ele destaca a questão de o quanto o contexto, né, se por assim dizer, de produção da obra influenciou na análise do Christopher Hill sobre o problema, né? Porque ele fala que o livro ele foi produzido ali mais ou menos na década de 60, né? De 1960, né, e a gente sabe, né, o quanto, se por assim dizer, a historiografia estava passando por um processo, né, de mudança, de questionamentos de paradigmas, né, se por assim dizer. Então, ele dá essa evidência, né, o quanto esse contexto, de certa forma, influenciou também na questão da escrita do Christopher Hill. Então, o Janine, o que é que o Janine traz? Pelo menos o que me chamou a atenção. Primeiramente, é que ele destaca que os conflitos sociais na Inglaterra foram marcados por muitas violências, né? Então, se a gente observar todo o contexto, por assim dizer, da própria Revolução Inglesa, o contexto
que vem antes, né, da própria Revolução Inglesa, tipo a Guerra das Rosas e por aí, a gente percebe o quanto e os outros conflitos internacionais, né, que a Inglaterra nesse período estava inserida, a gente percebe o quanto, de certa forma, foi marcado, né, por essa violência também. Então, aí ele questiona, né, ele contextualiza a Revolução Inglesa, né, falando sobre a centralização do poder do Henrique VIII e a continuidade dessa centralização, né, desse absolutismo inglês, né, durante o reinado da Rainha Elizabeth, e como a partir do fim da dinastia Tudor, né, e o início da dinastia Stuart, né, as coisas começaram, se por assim dizer, a ficar mais acaloradas, né, a ficar mais intensas, né, era um governo marcado, né, por falta de diálogo entre o rei e o parlamento, né, e tem todas essas questões que acabaram desembocando, né, se por assim dizer, na Guerra Civil e posteriormente, né, nos governos de Cromwell e com a Restauração, né, então ele vai demarcando todos esses contextos até chegar na questão específica, né, do Christopher Hill, que ele vai analisar a Guerra Civil, né, que ocorreu mais ou menos ali em 1640 a 1600, eu acho que 50, em 68, mas eu acho que o Christopher Hill ele se delimita até 1948, por aí. E ele vai analisar a circulação dessas ideias, né, de ideias radicais, se por assim dizer, como é que o Janine coloca, a revolução dentro da revolução, né? Ele vai analisar todas essas perspectivas a partir e no caso tentar entender, né, como se deu essa circulação dessas ideias, essa recepção dessas ideias, certo? Inclusive ele até denomina, né, que é uma coisa que a gente tem que destacar, né, que Christopher Hill ele é junto com Thompson, ele é considerado um dos precursores da história vista de baixo inglesa, né? E o foco, no caso, é analisar, né, o que o Janine coloca, que o foco do Hill é analisar essa revolução a partir da perspectiva popular, né? Como era que a população estava percebendo essa revolução, né? Como era que estava se reapropriando daquelas ideias, como era que ele estava reagindo, resistindo ou, no caso, aceitando essa revolução, né? E um fato interessante, eu não sei se aparece aí como é que aparece aí na página, que é paginado, né? O que eu mandei para vocês, né? A versão que eu mandei para vocês. Mas aqui na página 19, eu achei bem interessante uma passagem, né? Deixa eu ver aqui. Mais uma coisa deve ficar clara, né? O efeito dos anos revolucionários é sepultar de vez a possibilidade de um retorno da Inglaterra ao aprisco continental. James I e Carlos I dependeram da Espanha ou da França. Carlos II e James II chegaram a ser pensionistas do Luís XIV. O último até cogitará a invasão francesa para devolver o país à Igreja Romana. Como poderia haver, não digo simplesmente uma traição, porém o maior descompasso entre o rei e o seu país. Porque na época, quando se fala de religião, se dá pouca tolerância. É porque
é porque passa por ela as questões fundamentais da vida, né? E essa passagem, de certa forma, assim, me lembrou um certo comentário, né, que o Thompson, né, fez sobre Christopher Hill, né, que durante aquela suposta polêmica, a conversa dele, né, com Perry Anderson, sobre, e ele até menciona, né, esse posicionamento de Christopher Hill ao falar que por que estudar, né, se por assim dizer, a religião, ou no caso, o fenômeno religioso dentro da Revolução Inglesa, né? E a resposta do Christopher Hill foi porque dentro daquele contexto, né, a religião era algo importante, certo? Era algo pertinente, era algo que para aquela sociedade fazia sentido, né, esse aspecto religioso. Então foi esses comentários assim de início, né, nessa parte da introdução. Gente, se vocês quiserem intervir, pode falar, viu? Que eu achei interessante trazer. Alguém quer complementar alguma coisa? Comentários, pessoal? De início? Eu queria. Professor Adalto? Essa passagem, né, de destacar a questão religiosa, e me parece como um fenômeno radical, muito presente nas camadas populares, me lembrou uma discussão, e aí a minha fala aqui é para fazer uma ponte com outro texto, não do Christopher Hill, mas um texto de um teólogo chamado José Comblan. O Comblan, ele, em um livro que eu só conheço publicações em espanhol e em francês, que é a Teologia da Prática Revolucionária, deixa o que o Comblan vai dizer, né? O Comblan vai associar o espírito revolucionário no Ocidente ao cristianismo. E aí ele, obviamente, ele faz isso para fazer um embate com a perspectiva marxista, em que o elemento da revolução tem, no marxismo, a sua, vamos dizer, um dos seus pilares. E o Comblan vai dizer, olha, veja a discussão que o Comblan vai fazer, anterior a essa perspectiva trazida por Marx, existia um outro elemento que apontava para a transformação social nessa perspectiva, né, radical, revolucionária, que era o cristianismo. Aí ele vai fazendo, ele vai trazendo, inclusive, desde da igreja primitiva, passa pelas heresias ali medievais, que o Rio também cita, e vai dizer que a porta de entrada, então, dessa perspectiva cristã, radical, revolucionária no Ocidente é justamente a Revolução Inglesa, dizendo como esses elementos, quanto esses grupos, eles foram importantes para trazer essa revolução, essa ideia do que o Christopher Hill aponta aqui na introdução, que ele vai analisar a revolução dentro da revolução. E aí, quando ele vai analisar a revolução dentro da revolução, ele está citando justamente esses movimentos cristãos radicais na Inglaterra. Então, essa passagem do Hill, ele me colocou na dúvida, porque até então, até então, eu lendo o Comblan, eu pensava nisso como, obviamente, uma defesa do Comblan, por ser teólogo, padre. Então, ele está aqui, fazendo uma defesa a sua perspectiva de igreja, porque, inclusive,
eu analisando o Comblan, eu percebi, se percebe ele normalmente como marxista, e eu não o vejo como marxista. E esse, inclusive, é um dos pontos em que ele faz esse atrito. Então, quando eu vi aqui o Christopher Hill citando essa perspectiva, obviamente o Comblan leu o Christopher Hill e parte também dessa perspectiva, né, de como a religião, aí como o César falava, né, porque o elemento religioso está presente nessa análise do Christopher Hill? Obviamente porque esse processo religioso ele se impôs. Né, ele estava muito forte nessas camadas populares, né, da Inglaterra, nesses grupos, né, no que, inclusive, o Christopher Hill chama de seitas religiosas. Né? E eu esperei para ver se ele mais na frente iria fazer uma discussão, não sei se nos outros capítulos ele vai aprofundar qual o sentido que ele trabalha com essa perspectiva de seitas. Né? Eu queria compreender melhor se ele está falando de seitas como heresias, como um movimento religioso que se contrapõe ao poder, né? Ou seitas porque no universo religioso, em alguns momentos a gente ouve, né, ou vê, né, ou escuta o termo seita numa perspectiva muito pejorativa, ou como coisa menor, né, que talvez não tenha tanta força. Então essa fala do César me trouxe essa passagem, ainda na introdução, né, do texto do Christopher Hill, que me lembra essa discussão feita pelo José Comblan, né, e para entender, né, melhor, porque inclusive ele diz assim, eu anotei que ele, na página 31, ele vai dizer que é provável que incorra em equívocos quem pretender encontrar naquela época diferenciação entre política, religião e o ceticismo. Então, como ele coloca muito presente, né, essa relação política e religião, pensando inclusive aqui a religião com esse caráter radical, né, ou talvez revolucionário, como defendeu o Comblan. Então, para não monopolizar aqui a fala, então essa passagem que o César nos trouxe me lembrou essa perspectiva aqui que o Comblan, de algum modo, falou, e eu aponto a partir de alguns aspectos também que está presente aqui na introdução do texto do Christopher Hill. Massa, professor Adalto. Isso já abre aí um leque de debate bem forte para a gente, né? Porque é exatamente essa perspectiva, e o César começou a falar quando pensaram na escolha do texto, porque a gente sabe o que é isso, né? Tanto o Thompson, que a gente já leu e debateu no grupo, ele puxa e traz para essa experiência das classes populares uma experiência de vivência da fé que se contrapunha, né, a igreja oficial ali, no caso, né, o luteranismo, o presbiterianismo, ele vai colocando aqui o anglicanismo, né, e o Thompson usa aquele termo lá dos grupos dissidentes, né, e aqui o seita que você mencionou, que o Renato Giannini, a gente, né, assim, teria que ver o original, se o Hill usa, né, o termo seita, ou se foi a forma como o Renato Giannini traduziu. Mas eu imagino que é nesse sentido primeiro que você mencionou, de ser um grupo realmente que está, né, a parte da estrutura de poder religioso, né, mas são realmente as classes populares. E eu acho que a pegada aí, que na introdução mesmo, né, do Rio, que você mencionou, assim, que é ele colocar o foco, né, o enfoque do livro é as classes populares. O enfoque do livro é como que as classes populares vão procurar criar um discurso próprio, uma resposta própria para os problemas do seu tempo. Isso é fantástico, assim, eu acho que é uma chave de leitura muito interessante e inspiradora para a gente, né? Para a gente pensar as nossas pesquisas também, assim, nesse olhar das relações religião e política, porque como ele vai falar aqui, há um contexto específico, e eu também anotei essa parte que você mencionou,
a gente não entender que ali naquele momento não está muito diferenciado, não. O que você está entendendo como política, religião ou ceticismo. Ele tem incluído o ceticismo na chave ali, eu achei massa. Porque a descrença, não sei se não é bem no sentido da descrença, né? Mas a não crença, ou pelo menos a não aceitação do discurso religioso por si só, como resposta para tudo. Acho que mais para frente ele vai trazendo os exemplos, né, dos populares que começam a peitar esse discurso ou rejeitar a resposta religiosa que é dada no discurso oficial, né. Então eu acho isso bem instigante, realmente, assim. É um livro que eu li na graduação, muitos anos atrás. E aí eu já não tinha mais na memória algumas coisas. Eu tinha uma vaga ideia, né? Mas relendo, assim, foi me alimentando, assim, a memória e articulando com a discussão que a gente tem feito no grupo. E, assim, a gente ter feito... Eu já vou parar de falar, gente, daqui a pouquinho. Mas a gente ter feito a discussão do capítulo 24 do Capital. O tempo todo eu fiquei com a assim chamada acumulação primitiva, que a gente tinha debatido na linha do marxismo. E fui ler esse aqui, então a impressão que eu tive era isso, assim, é como se o Hill ele desse mais conteúdo, mais recheio, mais complexidade para alguns dos elementos que o Marx trata lá. A coisa do cercamento das terras, da expropriação, papapá. Aí aqui ele vai dando aquele meandro, aquele recheio, aquela complexidade das relações, que no Capital vai passando assim na visão mais geral, estrutural, você não sente ainda aquela relação mais forte, né? A Lília está comentando aqui, tanto que ele cita como os seguidores do Wycliffe eram vistos, né, no capítulo 2, os Lollards, isso. Que a Igreja Católica tinha como piores que Judas, porque ia, além da crítica religiosa em si, estava no campo da classe, os problemas da economia também, né? Enfim, isso aí já é uma primeira questão interessante. O que mais, gente? O Wellington tá com cara de quem quer falar. Boa tarde a todos e todas. Eu tinha feito algumas anotações, assim, na verdade muitas. Uma pequena parte da obra, né? Introdução ao capítulo 2. A apresentação do Janine ela é muito importante, porque tanto a obra de Thompson quanto essa de Hill, eu tenho a impressão que, como eles estão escrevendo para britânicos, eles já partem do pressuposto que os autores, quer dizer, os leitores já entendem muita coisa. Então ele já começa ali tem a introdução, e no capítulo 2 ele já começa apresentando várias citações, tentando resgatar as experiências de diversos grupos, né? Vou chamar aqui como Thompson de dissidentes da Igreja Anglicana. E ele não faz a contextualização, por exemplo, do que foi a Revolução Inglesa de 1640, que é um tema dele, que ele já escreveu, como ele também diz na introdução, numa perspectiva política, econômica, e aqui ele vai dar uma ênfase mais cultural à questão religiosa. Então, ele subtém que os leitores já dominam. Então, a apresentação do Janine ajuda muito. Mas o que eu tinha marcado era algo que eu chamo, para mim, pelo menos 4 contribuições teórico-metodológicas, assim, que eu pude observar. Primeiro, noção de experiência. Eu lembro que quando nós estávamos discutindo Thompson, no final do ano passado, a gente se debateu um pouco para, a partir da obra de Thompson, explicitar o conceito a partir da gente, e ficamos ali debatendo, e o Christopher Hill, ele faz de forma muito sucinta na página 35, em 2, 3 linhas, né? Ele não faz um grande debate teórico, mas ele diz que, ele afirma, não precisamos mais multiplicar as desculpas, só porque consideramos os homens comuns do passado segundo os termos que eram seus, e tentamos compreendê-los. Ponto. Então aqui está o que estávamos lá tentando definir como experiência. Hill faz de forma muito sucinta e brilhante, né, sem deixar dúvida nenhuma. O que é que nós, historiadores e historiadoras,
tentamos resgatar ou examinar quando falamos de experiência, né? Historicizar a experiência. Então, eu achei uma passagem importante. Uma outra passagem, como César mencionou, é a abordagem da história vista de baixo. Então, isso está muito marcado também na sua obra. E, embora, novamente, Hill não faça um grande debate teórico, ele tem essas citações assim curtinhas que expressam isso. Então, lá na página 30, ele diz que esse livro dele deveria ser complementado por uma outra leitura, e ele faz a menção. Segundo esse outro livro, o ponto de vista é o do alto, do passo de Whitehall, enquanto o meu, né, enquanto esse livro que estamos discutindo, é o ponto de vista da minhoca. Ou seja, é exatamente dessas classes populares, né, a partir das suas ideias radicais, do antagonismo de classe, chegando a questionar essa estrutura econômica, conforme mencionou a Lília, e que no capítulo 2 mostra o tempo todo que tanto os realistas quanto o parlamento recorre ao povo, né, mas vai recorrer ambos com muita preocupação do que eles podem aí, digamos assim, os grilhões que estão abrindo e o que isso pode desembocar. Então, eu acho que Hill também, eu lembrei um pouco do Walter Benjamin, quando ele fala que a historiografia deveria resgatar as centelhas de esperança, ou seja, esses momentos históricos de rebeldia, de subversão. E Hill percebe que nesse período de 1640 a 1660 seria um desses momentos de centelhas de esperança, digamos assim. E aí Hill vai lá estudar esse momento histórico. Bem, parece-me que Thompson também percebe um outro momento aí no período histórico britânico, né, da Revolução Inglesa, do 18 para o 19, ele também tenta resgatar essas centelhas de esperança. Eu acredito que isso também são chaves para a gente, indicações, né? Claro que dos nossos indicações de objetos, se estivermos alinhados com Walter Benjamin, também tem isso. Benjamin. O terceiro seria a perspectiva dialética do campo religioso a partir da luta de classes. Então, o capítulo 2 é um capítulo que o Hill vai jogando, na verdade, né? Ele vai jogando ali até as datas, não segue uma ordem cronológica, então ele vai jogando, vai citando, melhor, para ser mais formal, as diversas concepções dos diversos grupos religiosos, mas também ele vai mencionando também dos realistas, do parlamento, qual a visão dos bispos, e o bispo que chega, que é apoiador do rei, que posteriormente acaba sendo morto, né, como pena, enfim, uma exigência. E aí ele vai mostrando esse antagonismo de classe. E aí me vem aquela velha já discussão, então mencionada aqui, que essa peça, claro, o Hill está dando ênfase às classes populares, né, mas como a religião tem esse duplo papel também. Então tem a religião oficial ali ao lado dos realistas, em algum momento do parlamento também, porque ambos estão divergindo, mas ambos querem a manutenção do status quo, no fim das contas. Só que para isso recorre o povo, que quer a transformação. Ou seja, que encontra aí os seus interesses em comuns, contrário aos outros grupos. Ou seja, a questão de classe, pensarmos em Thompson. E, por fim, o que eu acho muito importante também é quando ele fala o quarto, é o esforço historiográfico pela significação do racional. E aí ele entra lá na questão ele faz a crítica a alguns historiadores que classificam esses movimentos que ele está estudando, dissidentes, como lunáticos, né? E aí eu acho essa citação muito importante para já encerrando minha fala, que eu sei que eu já me estendi demais. E aí nas páginas 33 e 34, ele fala que além da função social, bem, aqui é meu resumo, né? Além da função social que a loucura desempenhava na sociedade medieval, Hill afirma que, na verdade, os historiadores fariam bem em evitar o termo tão carregado quanto camada de lunáticos. O lunatismo, assim como a beleza, pode estar nos olhos de quem vê. Houve, é claro, lunáticos no século XVII, mas a psiquiatria de nossos dias está nos ajudando a entender que a própria loucura pode ser uma forma de protesto contra as normas sociais, e que, de certa forma, o lunático pode ser mais sadio
do que a sociedade que o rejeita, pensando numa sociedade dividida em classes, né, e de exploração. Para Rio, erro por erro, é melhor que o historiador erre por buscar significação racional em ideias que os homens do século XVII levavam a sério. Se desconsiderarmos tais ideias, simplesmente porque a nós elas parecem racionais, poderemos estar nos privando de algumas chaves valiosas para a compreensão da sociedade. Isso também parece que, para mim, vai na linha do que o César falou, na crítica, na verdade, que Thompson faz a Perry Anderson. Quando Perry Anderson vai dizer que os revolucionários de 1640 trocaram o econômico ou vestiram o econômico pelo religioso. Né? E aí Thompson vai dizer, não foi isso. O religioso era importante para essas pessoas. Então é a questão da experiência conforme eles entendem essas questões. Isso é muito importante, pensa também não só na historiografia, mas pensando na função social. Porque, novamente, pensando em mim, né, e mais também nos meus interesses enquanto sujeito, ou enquanto projeto social, pensando dessa forma, historiografia e projeto social. É muito comum ainda no amplo da esquerda, ainda hoje, simplesmente caracterizar como lunáticos. Né? O bolsonarismo é um bando de lunáticos. Mas a Rio mostra que esses lunáticos, eu vou mencionar mais adiante, em alguns momentos, na hora de vender os panfletos, poderia ser uma prática meio, digamos, controlada, ou seja, sabia a medida. Então poderia ser uma forma de propaganda também. E aí talvez eu me pergunto, até que ponto o bolsonarismo realmente representa lunáticos, ou até que ponto poderia ser considerado como um teatro social, ou como algo que dialoga com certos segmentos sociais. Até que ponto ajuda para a sociedade simplesmente caracterizar como lunáticos. Claro que aí eu estou trazendo para a nossa conjuntura, mas também em outras situações, em outras realidades. E, gente, realmente, para fechar, uma coisa importante para mim é como a partir da obra de Hill, de Thompson, que nós estudamos anteriormente, e também de Raymond Williams, a questão da formação de uma escola historiográfica. Né? Há uma afinidade muito grande entre esses três historiadores, não só de objeto, mas de abordagem. Né? Isso para mim é algo importante também a se destacar, na forma como eles produzem, estão muito alinhados. Muito bem, professor. Excelente síntese. Agradecemos aí o esforço de você fazer o levantamento teórico-metodológico. Eu já anotei aqui, né? Já vai ficar para o meu acúmulo da massa crítica aqui das reflexões. Muito bom. Muito boa a síntese que você fez. Vamos passar primeiro de volta para o grupo, porque eu já ia viajar aqui em outros paranauês. Os demais comentários? Natasha, Séfora, Lilian, Cezinha, quer colocar mais alguma coisa? Retomar o fio da meada? Eu quero, professora. Diga, meu bem. É só reforçando aí um pouquinho, voltando aí, na verdade, ao capítulo 2, né, que me chamou bastante a atenção essa reação que a camada popular ela teve, né, referente a essa impopularidade que a igreja oficial ela tinha, né, que aí ele fala que iniciou em 1930 e se intensificou ali em 1940. E aí, lá na página 46, ele vai falar da profanação de altares, da destruição das estátuas, de documentos, inclusive os próprios eclesiásticos, né, foram queimados. Então, essa reação, ela me chamou bastante a atenção, né? As petições também contra esses ministros aí, que foram muitas vezes acusados de escândalos. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre. Mas assim, te chamou a atenção a reação no sentido de por ser uma reação violenta? Sim, por ser essa reação violenta. Mas aí você, o que te passou pela cabeça nesse sentido, assim? Porque a gente pode pensar que ele está colocando essa reação
num momento de embates bastante específico, né? Eu não anotei aqui a parte, eu tô com o fichamento, mas essa Na da página página... 46 a gente encontra. Aham. Sim, mas E aí, eu vou abrir aqui o texto para ver. tá. Tá aqui. Que acho que é esse parágrafo aqui, a impopularidade da igreja oficial como um todo, né? Isso. É igualmente comprovado pela iconoclastia popular que rompia a cada oportunidade. Ele está dando alguns casos, né, específicos dessa iconoclastia. Alguns exemplos ele está dando, e assim, me chamou a atenção não como algo negativo, né? Mas assim, é violento de certa forma, como reação, mas não como negativo. Eu achei muito interessante. Pois é, eu penso assim, essa população está sendo tão expropriada, aí volta, né, assim chamada acumulação primitiva, né? Porque é o contexto que está acontecendo, o cercamento de terras, né? Essas pessoas sendo expulsas dos seus lugares, né, desamparadas. E aí essa revolta ela vai ser direcionada exatamente para aqueles símbolos de poder e vamos dizer assim, daqueles que De certa forma estão representando ali a linha de frente, né? Sim, são os representantes do sofrimento específico, né? Então é quem vai levar primeiro, assim. Mas é muita coisa que dá para retirar aí a partir daí, né? Esses elementos de iconoclastia, de momentos em que a população vai, queima, de pedra, né? Isso tem vários momentos na história, em diferentes lugares também, que isso acontece, né? Vamos dizer assim, que não foi ali somente só aconteceu ali, né? Professor Adalto. É bem rapidinho. Às vezes, de fato, me chama a atenção, né, quando a gente analisa alguns movimentos religiosos e algumas atitudes ou ações que a gente pode encarar como violentas e estranhar, tal, é porque também nós nos habituamos ou se criou um estereótipo ou uma ideia de religião e de movimentos religiosos que normalmente se conformam, né? Ou seja, que não reagem. Né? E eu já vi também estudos, debates que reforçam a ideia de você reagir à violência. Então, se você está sendo violentado, não há, muitas vezes, uma outra maneira de reação a essa violência, senão uma ação no mesmo tom. Né? Então, eu acho que passa por aí. Né? Também há uma reação, né, a uma exploração, né, que chega a um nível tal que não existe outra maneira de reagir àquela situação de coisas, né, enfim. Pois é. Lilia fez outro comentário aqui sobre o aspecto dialético, as preocupações das classes dominantes em educação militar, por exemplo, como se tinha o objetivo de formar os populares para compor exércitos, tinha que dar armas a eles, né? Se dessem armas, eles podiam se rebelar. Isso no final do capítulo 1 e início do 2. O capítulo 2, como Wellington disse, é bem conteudista, e aí a intenção era dar muitos exemplos de como as pessoas estavam manifestando ideias, indignações, se articulando. Pois é, tem isso, né? Aqui na minha anotação, antes um pouco desse ponto que a Natasha trouxe, ele está falando, é o tópico heresia de classe inferior, né? Aí ele diz ainda lá na página 42, além dessas tensões de classe ou expressando-as, existia uma tradição plebeia de anticlericalismo e religião. Então isso é um ponto interessante dele trazer, eu acho que por isso aquela articulação com o ceticismo também, né? Política, religião, ceticismo. Para não recuarmos muito no passado, aí ele vai falar os Lollardos que a Lilia tinha lembrado, no começo do século XVI, desenvolveram a versão popular das heresias do John Wycliffe,
Os especialistas em protestantismo podem estabelecer melhor as relações. O professor Dickens mostrou como a influência Lollarda sobreviveu sob uma forma de um ceticismo materialista popular, que nos faz sentir muito mais perto da era de Voltaire do que seria normal no século XVI. Né? Isso é muito interessante, porque toda a coisa da irreligiosidade, o ceticismo, o anticlericalismo é jogado ali para os iluministas, né? É a modernidade, assim, ali já do iluminismo, do racionalismo, né? E aí ele trazer esses elementos anteriores também, isso é bom num tipo de debate, disputa interna, inclusive dentro do pensamento religioso. E aí, é claro, para isso explodir como violência também, como o professor Adalto trouxe, né? É possível. E às vezes a gente esquece também como o cristianismo, nas suas raízes judaico-cristãs, ele é violento também. Né? O Deus do Antigo Testamento não é um Deus assim muito paciente, pacífico, né? Isso é uma leitura posterior que a gente fez, né? O Wellington aqui também. Wellington, você fale, não vou ler o seu comentário. Então, na verdade é só continuando a citação, porque de fato é muito provocativa, né? Ele continua em 1491, veja, século XV ainda, né? Um carpinteiro rejeitava a transubstanciação, o batismo e a confissão, e dizia que os homens não seriam condenados por pecarem. Então essa releitura, né, a partir da realidade deles, e que questiona práticas, se a gente pensar no catolicismo seria dogmas, né, mas aqui está falando da igreja anglicana. Se bem que a reforma foi de 1500 e pouco, né, então aí ainda era o catolicismo. Então ainda são dogmas católicos, na verdade. E aí você já tem um questionamento aí da parte da classe popular e fazendo uma releitura. Né? Voltando um pouco para as questões histórico-metodológicas, também me chamou a atenção o uso das fontes que ele vai fazer, porque nisso também ele se aproxima muito do Thompson, né? O texto dos dois é muito similar na forma da utilização das fontes, da construção da narrativa, né? Que é sempre um diálogo entre as fontes que são apresentadas como a voz, né? A primeira voz ali que estabelece a narração, e os comentários dele entrelaçam e conectam a narrativa que é feita a partir da seleção de fontes que ele faz, né, que ele estabelece. E isso também é bastante interessante como uma proposição de texto muito fluido, muito bom de ler, que você lê muito rápido, assim, e acompanha o raciocínio muito bom. Né? Achei massa também esse aspecto. Mais comentários, pessoal? Mais um. Eu tô falando demais. Me desculpem algum por me policiar. Tem um pessoal que está falando de menos, então pode falar, pessoal. Eu queria chamar a atenção para uma passagem na página 34. Eu achei interessante demais. Diz assim: a novidade do século XVII foi a ideia de que o mundo pudesse ser invertido. O reino do céu. Aí eu dou um pulinho aqui para ir para o que eu achei, para fechar. O reino do céu pudesse ser atingido na terra. Mas eu achei teologia da central. Libertação na cabeça, né? Exato. Como está essa... Inclusive eu anotei aqui, né? Como isso caracteriza o universo da teologia da libertação. Né? E isso me fez ter dúvida, inclusive, sobre o título do livro, o mundo de ponta cabeça, porque a princípio, e aí eu nem sei mais o que é que eu penso sobre o título, né? Porque a princípio eu digo, ele está obviamente querendo inverter, né, o olhar, né? Não vou para o ponto de vista dos grandes, eu vou para o ponto de vista dos pequenos, né? Então eu quero inverter, né, para fazer uma discussão aqui a partir das classes populares, ou seja, uma perspectiva da história vista de baixo, e pode ser isso, né, ou não sei, mas eu também fiquei pensando,
Rapaz, será que o mundo de ponta cabeça seria essa perspectiva da discussão da realização do paraíso na Terra? Né? Será que passou em algum momento, visto que ele traz, né, essa perspectiva de forma tão colocada aqui de forma tão direta na página 34, né, como de alguma forma passava por esses grupos essa perspectiva de um cristianismo, né, ou de uma religião que não tem como perspectiva, né, o paraíso depois da morte, mas tem como perspectiva o paraíso aqui e agora, né, na Terra, a partir das relações que estão ali constituídas, né, a partir das faltas materiais, né, da falta de terra, né, da falta de espaço político. E aí no segundo capítulo ele vai discutir, acho que é no segundo capítulo, ele vai discutir melhor, se eu não me engano, como também esses grupos vão cavar espaço ali no parlamento, né, vão participar diretamente da eleição, as indicações, concorrendo inclusive com grandes donos de terras, né, então, enfim, fazendeiros, eu não lembro o termo agora que ele utiliza, né, e ganha, né, passa a ter representantes ali. Então, até que ponto vai essa articulação e essas transformações a partir dessas ações? Então, eu achei muito bacana esse trecho, né, porque me remeteu ao título, né? Será que a ideia do mundo de ponta cabeça tem relação com essa perspectiva religiosa que busca na Terra o que seria prometido só após a morte? E com isso, então, coloca aqui para quem sabe a gente aprofundar um outro momento, ou articular com outras leituras. Eu acho isso interessante, porque aqui ele está falando do país de Cocanha, né? Que é uma referência aí, talvez, nos mitos populares do que seria esse paraíso, né? E tem aquela citação do prefácio dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 a 6. Chegaram agora à nossa cidade esses que revolucionaram o mundo, né? Talvez você pegando aí de um cristianismo realmente que é popular, essa inversão ela estaria na própria mensagem evangélica, né? E aí você teria realmente esse é um tipo de cristianismo que vem para agitar, né? Vem para agitar as estruturas. Eu entendo aí a conexão que você tinha feito com o Comblan no início, faz mais sentido ainda, né? Um tipo de leitura que é possível fazer realmente se você está com os olhos na forma como a teologia no 20 ela vai beber, né? Dessas tradições populares de luta. E aqui no Brasil a gente sabe como que o CEILA, eles vão procurar, né, constituir uma narrativa popular da experiência de igreja vista de baixo, né? E valorizar exatamente momentos em que esse reino de Deus poderia ser constituído, né? Você teria as brechas camponesas aí, para não esquecer o Thompson, que dariam aí possibilidades da gente ver realmente um outro mundo, né? É muita coisa, né, que dá ideias. Vamos, camaradas. Estamos talvez um pouco aí tímidos, mas a gente já tem 1 hora de discussão, mas acho que a gente pode ainda avançar mais um pouquinho. E como o César disse no começo, né, quando o negócio começa a ficar bom, aí fica para os próximos capítulos. Porque esse segundo capítulo, que é realmente o mais articulado com fatos, que ele vai trazendo elementos, né, para a gente conseguir ir caracterizando melhor esses grupos dissidentes, essas heresias das classes populares. Isso aí é bastante instigante. Ô, professora. Diga, Cezinha. Assim, aproveitando, né? Quando a Nath ela puxou, né, esse gancho aí, eu me lembrei muito quando ela estava falando sobre a questão da impopularidade, né, da Igreja Anglicana,
isso que é a igreja oficial, né, no caso ele está colocando aqui. Me lembrou muito uma passagem de Thompson, quando ele menciona porque durante o período que ele estudava, ou seja, já algumas décadas depois, né, desse contexto ao qual o Hill analisa, ele destaca porque as dissidências estavam ganhando tanto adeptos entre as camadas populares, né? E a conclusão que o Thompson chegou foi que ele destaca a questão do quê? Do indiferentismo, entendeu? Do indiferentismo da própria igreja oficial. Ou seja, por aí a gente já, talvez a gente possa perceber em um sentido mais amplo, que essa questão da impopularidade persistiu e talvez ainda persista durante muito tempo, né? Porque tipo, tem um próprio distanciamento da igreja oficial em relação ao povo, né? Porque Thompson declara que a igreja anglicana estava mais aliada à aristocracia e aos reis do que à própria população, né? E talvez isso, de certa forma, tenha relação com a própria impopularidade, né? Que já é uma questão que eu acho interessante, que o Hill, né, ele já destaca que essa questão sobre essas tensões sociais, né, que é sobre esse antagonismo de classe, né, como o sujeito existia, se por assim dizer, essa hostilidade entre as classes populares, né, com a própria aristocracia, né, que segundo ele, como ele deixa claro aqui na página 38, foi algo que ficou ainda mais acirrado depois da crise econômica que a Inglaterra passou entre 1620 a 1650. Né? Eu achei, assim, no geral, você tocou em uma questão que foi sobre a questão das fontes, que foi algo assim que me chamou a atenção e ao mesmo tempo me deixa com muita inveja desses ingleses. Esse acesso a essas documentações em relação a panfletagem, tipo, né, essa preocupação, né, que esses sujeitos, de certa forma, dentro da época deles, tiveram essa preocupação em registrar, né, em fazer esses registros, né, e tipo, quando a gente faz sempre esse contraponto, né, com a gente deixa a gente até um pouco triste, né, porque quando a gente, né, de acordo com as nossas temáticas, né, dependendo das nossas temáticas, a gente vai procurar alguma documentação e às vezes não acha, assim, eu estou aproveitando para chorar. Continuando ainda, né, nesse segundo tópico, né, que vocês destacaram ainda, né, que eles mencionam, assim, o que eu acho interessante é que mesmo após, que é algo até que o Thompson ele fala também, né, porque ele já menciona a existência de dissidências, né, de grupos dissidentes entre a primeira metade e a segunda metade do século XVIII. Né, então a gente percebe também, né, quando a gente vai para Hill, né, que está analisando o século XVII, a gente percebe que já existe a existência, né, dessas, eu vou usar até um termo aqui, mas eu não sei se enquadra, né, esse termo de rupturas e contradições dentro da própria igreja oficial, né, que assim, de ir surgindo, né, grupos dissidentes dentro dessas igrejas, né, com as suas próprias interpretações em relação teológicas, que, por sinal, né, tem um livro do Christopher Hill, né, que ele analisa a leitura da Bíblia dentro desse contexto, né, como os sujeitos vão ler e interpretar a Bíblia, né, e a própria circulação da Bíblia durante a Revolução Inglesa, né, qual vai ser o papel, né, dessas reinterpretações e como é que eles vão interpretar elas de acordo com as suas próprias realidades, interesses.
Mas ele vai destacando, né? Ele destaca esses lorlardos, né, que já existiam no século XVI. Eles destacam os anabatistas, né, que, por sinal, eles são sempre considerados, né, a vertente mais radical do protestantismo, né? E destaca esses familiaristas também, né? E vai destacando o quanto, né, essas ideias, junto com essa hostilidade política, de certa forma, fomentou, né? Fomentou e foi, de certa forma, se apurando, se intensificando, né, ao longo desse contexto, né? Acho que é isso. Muito bem. Tem uma outra parte aqui que eu gostaria de citar também para vocês, para a gente comentar. Lá já para a página 50 e 51, que ele diz assim, né, depois de comentar os familismo, um pouco de imaginação nos mostrará que efeito essas previsões teriam em tempos de crise econômica e política, quando o próprio parlamento, pela primeira vez na história, estava convocando o povo comum a agir politicamente. Quando os pregadores reconhecidos do verbo divino não apenas proclamavam que o milênio se aproximava, porém ainda diziam: a vocês de condição mais mesquinha, a vocês, gente comum, que deve ser sua a liderança no combate pela causa de Cristo. Ele insere um debate de milenarismo, né? Tudo isso numa época em que a censura e o controle governamental haviam implodido. As seitas até então reprimidas podiam reunir-se sem as precauções da clandestinidade, e os pregadores operários, que é o Mechanic Preachers, tinham condições para desenvolver e aperfeiçoar os ensinamentos dos seus superiores. Isso aqui é ótimo, né? Porque é a ressignificação, né? Vou pensar naquele negócio da circularidade das ideias, né? Então o pessoal pega aquilo que é pregado na igreja oficial e né, dá aquela ginga, né? Aperfeiçoar os ensinamentos dos seus superiores. Aí ele cita, abre aspas, a mente do vulgo, dizia em 1642 Sir Edward Dering, agora afaga esperanças imaginárias. E aí na página 50, né? Na página 51, a heresia é sempre o porta-bandeira da rebelião. Isso aqui é fabuloso. Quem se inspira nisso aqui é a Laura de Melo Souza, né? No Diabo na Terra de Santa Cruz, quando ela estuda os processos de Inquisição e vai falar dos processos das religiões, das feitiçarias, do calundu, aqui no Brasil, na colônia, porque ela sempre faz associação, né, assim, de religião para os africanos é sinal de rebelião. Então, heresia, rebelião, aqui tá essa conexão. Eu acho isso aqui também uma outra chave para a gente, que é muito possível na aplicação que a gente pode fazer para várias experiências religiosas no Brasil, de Canudos, Contestado, né, várias que passam aí pelo esse processo de repressão, mas assim, de que no cotidiano, né? Isso é pensado, é muito bom, assim. É uma percepção que o César falou assim, inveja das fontes, né? Mas enfim, é outro contexto, né? Como que essa galera aí produziu fontes. A gente aqui estava em outras situações. Mas essa mente do vulgo é perigosa. Pode estar aí imaginando esperanças imaginárias muito perigosas, né? Comentários, meu povo. Diga, Cezinha. Não, essa passagem assim, só me lembrou, assim, já fazendo um paralelo com o meu objeto, né? Que fala milhares de padres, né? Durante controvérsias deles lá com os missionários protestantes, né? Entre o século XIX e o século XX, aqui no Brasil. Teve uma das passagens, eu encontrei algo parecido mais ou menos com isso, né?
É que o padre, ele falava que a heresia levava a subversão, e a subversão levava à revolução, né, que no caso era a crítica, né, porque em relação à difusão do protestantismo aqui no Brasil. Aí essa passagem me lembrou muito isso, essa associação. Foi sim, né? Na sequência ainda ele traz as outras referências. Mesmo ano 1642, os pregadores citavam o dito: quando Adão cavava e Eva fiava, quem era o fidalgo? Então você faz a releitura bíblica. Isso aqui realmente é teologia da libertação forte, né? Você pega a leitura e faz uma leitura crítica, né, da Bíblia. É muito interessante. Lília, minha flor, diga. E já no final desse capítulo, para ir fechando a ideia, ele traz umas comentários, umas citações aqui bem interessantes. O povo foi mantido na cegueira e... Lígia, mulher, peraí. O povo foi mantido na cegueira e na ignorância, e assim se conservou servo e escravo da aristocracia e da pequena nobreza. Aí abre aspas. Mas Deus agora abriu-lhe os olhos e lhe revelou a liberdade cristã que é deles. Fecha aspas. Os fidalgos deveriam ser obrigados a trabalhar para terem do que viver, senão não comeriam. Sensacional. Sensacional. Se Marx tivesse lido isso, então, de repente, né? Assim, chamada população primitiva não teria ficado tão deprimente, né? Que você lê aquilo que você quer, meu Deus. E aí vem também a inversão, né, desse mundo de ponta cabeça que o professor Dalton tinha colocado antes. Então você tem uma inversão das relações sociais, né, a partir dessa releitura, dessa reinterpretação que vocês mencionaram e ainda veio citando. Só adiantando um pouco, também pegando nessa linha, no terceiro capítulo, ele vai dizer que há uma democratização, na verdade, da fé. Porque aí o Deus agora está em ti. Então é uma citação. Então, a partir de agora, Deus está no fiel. Então, assim, você não precisa mais dos bispos, né? Você não precisa dos prelados, você não precisa de seguir todos aqueles ritos da igreja. Inclusive, pode-se fazer a interpretação da própria Bíblia, que aí também vem com o processo da reforma posteriormente, né? Da sola escritura. Gente, nessas horas a gente se diverte, né? Porque é quase que aquela coisa da desforra, né? Agora a gente vai também desforra, assim, porque não tem como você viver nessa profunda exploração e aí de repente ter essas explosões, né? Porque assim, a gente pode pensar assim também que será que é pontual, porque é claro que quando ele traz aqui numa seleção de fontes e articula, fica parecendo que o negócio pipoca assim, né? Pá, né? Num determinado momento isso é mais intenso. Mas assim, a longo prazo a gente sabe que nunca deixou de ter, né? Nunca deixou de haver essas contraposições, né? Essa contradição, ela existe ainda sempre no movimento, né? Mas é ótima a forma como ele vai articular o argumento dele, e aí as fontes vão ajudando ele a reforçar o argumento que ele quer trazer no livro, né? Ali no finalzinho, na 59, os pobres são aqueles em quem está a bênção, pois são os primeiros a acolher o evangelho, aí na citação de 1649. Mas, uma vez mais, será ilusório acreditar na aparente continuidade entre esse discurso e o dos pregadores puritanos. Para o Stanley, o verbo da justiça, o evangelho, significava um comunismo e a subversão da ordem social vigente. Se quiserdes encontrar mesmo verdadeira majestade, ide ter com os pobres e desprezados da terra. Os grandes são casas muito grandiosas para Cristo nelas viver. Ele faz de uma manjedoura sua morada e vai residir na companhia e na pessoa dos pobres de espírito desprezados da terra. Que é a sequência. Wellington. Sem microfone. Liga o áudio, Wellington. Desculpa. Um outro elemento que eu recordei agora na nossa discussão sobre inversão e as citações é que
ele questiona, em certo sentido, também essa ética protestante de Weber, né? Que pode até ser hegemônica, mas essa ética protestante não está tão alinhada, digamos assim, não tem uma afinidade tão eletiva com esse modo de produção, né, que está surgindo aqui, nesse contexto de cercamentos, como já foi mencionado. E aí eu lembrei também que o próprio Michel Levy, naquele livro clássico, A Guerra dos Deuses, ele tenta expressar uma ética católica, né, que pegando esse cristianismo primitivo em contraposição à ética protestante. Contudo, nós temos aqui uma ética protestante subversiva, digamos assim, rebelde. Então, nem necessariamente a ética que estava propondo Levy, nem essa ética hegemônica, digamos assim, vou colocar dessa forma, alinhada com o espírito liberal, com o espírito do capitalismo. Muito bem. Mais alguma coisa, meu pessoal, para a gente fechar? Marcar as conexões para a continuidade do debate também. A gente vai... Acho só... Diga. Só para alinhar um pouco essa última fala do Wellington, e aí, mais uma vez, voltando a citar o Comblan vai dizer que essa perspectiva, ela nem é católica e nem é protestante, porque, antes de tudo, ela é cristã. E, sendo cristã, ela não é, veja só, ela não é religiosa. Ela é cristã, porque ele diferencia, né, coloca em categorias diferentes o cristianismo e a religião ou a religiosidade. Ele, em alguns momentos, inclusive, ele está reforçando uma perspectiva que pode nos dar a entender uma perspectiva contra-religiosa, inclusive. E essa seria, então, de fato, a partir do Atos dos Apóstolos, da Igreja Primitiva, né, de fato, a ética do cristianismo. E aí, só um outro elemento para reforçar, eu havia passado batido aqui, para fazer uma relação com o que eu dizia sobre o título do livro, é que, quando ele está discutindo as inferiores, né, que a gente falou aqui, os anabatistas e tal, e os familistas, ele cita, né, a figura do Henri Niklaes, né, que os familistas eram seguidores do Henri Niklaes, e que um teólogo puritano afirma certa vez que o Niklaes via a religião de cabeça para baixo, né, ou seja, onde se constrói o céu aqui na terra. Né, então é só para... Porque, como eu tinha percebido isso mais à frente, em relação àquela minha fala anterior, então, mais uma vez, né, o Christopher Hill, ele cita aqui uma passagem que nos remete a essa ideia desses grupos aqui religiosos, né, se não com esse objetivo, mas com essa relação, de alguma forma, em pensar, né, de fato, as transformações ou o paraíso, né, ou o céu, né, aqui na Terra, a partir de uma perspectiva material. Né. Então, é só isso. Massa, professor Adalto. Muito bem, pessoal. Mais algum comentário? A gente vai terminar o livro, né? É isso combinado? Vocês tinham pensado só nesses capítulos iniciais? Eu imagino que não. Então, é porque, assim, professora, vai ficar a critério de vocês, porque segundo o nosso cronograma, iria encerrar, porque a gente estava seguindo o bimestre, né? Porque a gente estava pensando antes da greve, né? Então, segundo o cronograma, no primeiro bimestre a gente ia ler até o capítulo 6,
ia deixar aberto se vocês iriam querer dar continuidade. Por mim, não tem problema não. Porque tem mais... quantos capítulos tem ainda? Vou abrir aqui. Deixa eu ver. 18. 18 capítulos. Tudo isso. Colega. Realmente são muitos capítulos. É que nesse ritmo nosso, a gente leu 3 trechos só, né? Realmente. Não, pronto. Aí para o próximo, eu tava pensando colocar 4, né? Que é o 3, o 4, o 5 e o 6. A gente pode encerrar então aí, mas fica o gostinho bom aí pro pessoal terminar de ler, né? Ler tudo é bom. Enfim, essa coisa a gente ficar lendo picado nunca é favorável para nossa formação. A gente precisa ler as obras completas. Mas aí eu estou de acordo. Se a gente manter esse ritmo aí, provavelmente vai ser daqui a um mês, né? A gente consegue dar conta desses capítulos. E eu acho que a gente vai estar assim, nesse acúmulo de leituras, de reflexões que o grupo tem feito nessa fase nossa mais de estudos. A gente está com uma boa historiografia para ir consolidando melhor a forma como a gente está trabalhando com os nossos objetos aqui nas pesquisas específicas, né? Cada um aí já num nível de formação diferente, mas eu acho que a gente não pode reclamar de falta de referências historiográficas para trabalhar com os objetos religiosos, com as religiões, né? Com os grupos, com aquilo que a gente interessa. Então isso ajuda a consolidar o grupo, ajuda a gente a se formar melhor aparelhados e fazer também escolhas teórico-metodológicas mais conscientes, né? Então eu fico satisfeita aí com o nosso avanço. Considerações finais dos colegas? Alguma mensagem, algum informe para deixar aí registrado para quem for nos assistir depois? Tem alguns amigos que mandam notícia dizendo que não estão participando da reunião, mas estão assistindo sim as nossas gravações. Então, a vocês, companheiros que vão nos assistir depois, é sempre possível avançar mais, né? Wellington, por favor. Aproveitar, na verdade, para convidar para o minicurso, né? O LIA está com 2 minicursos, Marxismo e História Social das Religiões, que será ministrado pela professora Irineia e por mim, no 15º Encontro Nacional de História da UFAL, e também um outro minicurso que será ministrado pelo César e pelo Jadson. Eu passo a palavra para o César para fazer a divulgação. Nesse minicurso, eu e o Jadson nós vamos trabalhar sobre as fontes relacionadas ao protestantismo no Brasil, né? Ele se focando nos arquivos inquisitoriais do livro do Tombo, e eu sobre a possibilidade de trabalhar com o protestantismo oitocentista por meio dos impressos. Muito bem, convites feitos, lembrando também que os membros do grupo devem se inscrever no encontro para apresentar suas pesquisas lá no nosso simpósio temático Dinâmicas Religiosas na História. As inscrições estão abertas até a próxima semana no site do evento. E participem, né? Vamos aproveitar porque é o momento que a gente consegue fazer um bom balanço aí das nossas pesquisas e também dialogar com colegas de outros lugares. Então, o professor Adalto está muito convidado a vir para as Alagoas aí participar. A gente não tem uma previsão de fazer o simpósio híbrido, mas a gente havia conseguido fazer isso no ano passado, né? Inclusive a Vanessa apresentou de longe, alguns colegas, de repente, entre os inscritos no simpósio, a gente consegue se articular para fazer uma sessão híbrida, a depender da internet da UFAL, infelizmente. Mas fica aí super convidado. Professor Adalto, seus estudantes também, o pessoal que queira aí participar com a gente. Rapaz, eu fiquei super interessado em participar. Eu só tenho um probleminha com a data que eu vou ver se... Porque a gente está aqui na UPE, eu vou estar coordenando a semana acadêmica aqui de História entre 15 a 18 de outubro. E é próximo... Vai ser em outubro... 8 a 10 não foi? outubro. É 8 a 10.
Pronto, é na semana anterior a nossa semana de história aqui. Eu vou ver sim a possibilidade de poder. Eu estava até vendo a distância que é daqui. Eu estou em Petrolina, né? De Petrolina para Maceió. É Maceió? É isso? Maceió. Eu estava vendo. Já tem aqui 600 e poucos quilômetros, 620 quilômetros por aí. Eu estava começando a analisar. A inscrição eu vou fazer. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas eu vou fazer. Tá, mas aí qualquer coisa a gente pode combinar uma sessão híbrida, porque os simpósios vão Maravilha. ser no dia 9 e 10, e o simpósio, e os minicursos é no primeiro dia, no dia 8. Vai ser um dia só de minicurso. Maravilha. Beleza? Então, muito bem. Meninas, Séfora, Lília, Natasha. Informes, comentários finais? Agora, comentários. A senhora viu aquelas atas que lhe mandei? Não vi ainda, meu bem, mas vamos conversar. Você pode Tá. esperar um pouquinho aí, a gente troca uma ideia. Aquela, Espero. né? Vou ser cobrada em público. Eu tentarei levar alguma coisa com essas datas, né? Aí vou fazer um esforço para levar, porque eu tô com elas aqui paradas, umas coisas interessantes para dar continuidade e agora que eu estou conseguindo articular algumas coisas. Vou fazer um esforço para escrever alguma coisinha para a gente debater no evento. Isso, querido. Faça isso, que a gente está com muita saudade de você. Não tá certo. Natasha está convocada a apresentar as pesquisas do seu TCC, que está avançando, está na fase final, né? Terminando a escrita. Pesquisa originalíssima pra gente. Tá combinado, Hoje eu quase chorei, né? Antes de entrar aqui na reunião, porque tem aquela hora que a gente tenta e tá chegando já no finalzinho e vai querendo mudar as coisas, né? Mas com fé nas divindades eu vou chegar lá. Vai sim, você tem aí o prazinho até novembro, então não se desespere que dá certo, vai dar certo. Séfora? Como sempre, gratíssima pela oportunidade, professora, ansiosa pelo lançamento do livro. Sim, vamos fazer uma festinha nossa, vai ser bom. Isso mesmo. Muito bem, pessoal, agradeço muitíssimo então as presenças, a discussão, acho que a gente, né, vai aí aos pouquinhos, como eu falei, né, acumulando a nossa massa crítica e avançando na nossa formação. Então, beijos, abraços, fiquem bem, até a próxima. Tchau, boa tarde, até a próxima. Tchau, pessoal. Prazer, boa tarde.